Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da grande final da Copa do Brasil que vai acontecer no domingo. Vasco e Corinthians no Maracanã, abarrotado, pessoal. Maracanã não tem mais ingressos esgotados, e o Vasco esgotou isso aí com uma semana antes. Ou seja, se botar aí mais 30 mil, 40 mil, 50 mil, do Vasco compra. O Vasco é muito forte no Rio de Janeiro. Vamos trazer aí o Pedro Ivo, o Rodrigo Bueno, debatendo aí a partida de domingo. Mas antes, quero trazer aqui as promoções e ofertas do dia de hoje do Mercado Livre. Tem muita coisa bacana. Assiste o debate completo e após o debate você dá uma conferida aqui nos produtos que estão em promoção. Vou deixar abaixo do vídeo. Qualquer produto que você adquirir, você vai estar nos ajudando. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, sua esposa, pede a ela para sempre que comprar aqui pelo nosso canal, você manda o nosso vídeo para ela e ela comprando vai estar ajudando aqui o nosso canal. Tá ok, pessoal? Vamos aí para o debate e logo depois eu trago os jogos dessa sexta-feira. Estão dizendo, vai. A única coisa que eu mudaria em relação ao que o Celso trouxe é a possibilidade do Garro ser titular ou não. Ele é muito abaixo fisicamente. Ele pode decidir numa bola, num passe? Pode. Tem qualidade suficiente para isso? Tem. Já fez isso no Corinthians? Já, mas já não faz há algum tempo. Então, talvez para o segundo tempo, com o time do Vasco um pouco mais desgastado, talvez você consiga extrair o melhor dele, porque ele, de fato, assim, o jogo foi muito ruim do Corinthians, no sentido de criação mesmo, de produção. O Vasco, no primeiro tempo, especialmente, e no início da segunda etapa, tira uma característica que ficou forte no Corinthians, especialmente quando não tinha o Garro, que era atacar pelo lado de campo, né, com os laterais apoiando muito, Mateuzinho e Matheus Bidu. Isso não aconteceu, mérito do Vasco, que conseguiu entender essa dinâmica e tirar esse corredor para o Corinthians atacar. Então, a minha dúvida é essa, assim, o Garro tem condições de jogar? Você consegue? Porque o Carrillo entra muito mal, mas ele joga muito bem. Ele vai jogar agora, né? E ele é importante pelo lado direito ali para apoio. Quem você tiraria? Mateuzinho. Para formatar esse meio de campo aí. Eu faria 2 linhas de 4. Eu entraria sem o Garro e colocaria o Carrillo, o Martínez, o Ranieri e o Bidon. Eu acho que a única questão de tirar o Garro é que nessa saída de bola do Corinthians, acho que Garro e Memphis vão ser muito importantes, né? A saída de bola do Corinthians com os três, com o Ranieri na frente deles, e o que faltou no primeiro jogo, pelo menos na minha opinião, é a presença de Memphis e Garro descendo para ajudar a dar mais fluidez essa saída de bola e sair um pouco do sufoco. Você tira o Garro, e eu acho que não é nenhum absurdo você tirar o Garro, até porque você vai ganhar em intensidade, mas eu acho que tirando o Garro você perde a bola parada e perde a possibilidade dele descer para ajudar. Então essa responsabilidade de descer vai virar do Memphis Depay e você perde o Memphis Depay lá na frente. Então assim, eu entendo se acontecer a mudança, mas eu discordo da mudança porque eu acho que vai acabar impactando muito mais o time numa final de um cara que O cara tem o pé do Garro é diferente do pé de todos os outros jogadores do Corinthians. Esses são feitos talvez ao Memphis Depay. Mas eu entendo, eu acho que é um quebra-cabeça. Mas eu concordo com o que vocês falaram. Mas, Pedro, tem a questão física do Garro. Como é que é o pé? Isso também pegou. É diferente? Ele não tem 5 dedos? Não, na verdade eu não sei, eu nunca vi. Mas o pé dele é diferente porque é o pé que está sempre na forma. Não tem aquele... Não, tem jogador que diferente. É chato? O pé é diferente. Talvez seja chato. É que bate diferente. É que a intensidade do que o meio de campo do Vasco apresentou, especialmente na Neoquímica Arena, ele ficou meio nulo ali, né? Mas aí eu acho que é quem tem qualidade para receber. Porque assim, imagina que o Vasco vai pressionar, que o Vasco vai encaixar a marcação, os caras vão ter que descer Memphis e Garro, porque... Pra mim, são os dois únicos caras que têm a capacidade de receber essa bola de costas e girar pra cima da marcação. E aí, você girou em cima da marcação, no mano a mano, vai ter um campo pra correr, porque o Vasco vai marcar alto. E aí é o Yuri Alberto atacando as costas e o Garro e o Memphis colocando essa bola pra ele. O Corinthians não tem muito mais pra onde sair. E o Vasco tem que manter a intensidade, porque no momento do jogo que o Vasco caiu de intensidade, foi quando o Corinthians começou a crescer. Mas, Celso, tem o Vasco também não tem substituição. Não, isso é verdade. Aliás, você que tá em casa, 961959108. Repita.
961959108. Mande o seu vídeo pra cá. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? Já já nós teremos o auxílio da Grace Dorto, oraculista, que já acertou um monte de coisa aqui no F-Show no meio do ano e agora ela voltou pra falar quem vai ser. Mas, Carol, quem também que o São Paulo e o Santos não iam... Neymar no Santos, os brasileiros bem no Mundial, muita coisa nós vamos lembrar aqui. E mande também mensagem no chat aqui que o Celso Ardengue e o Pedro vão registrar pra gente e deem o like. Agora, Pedro, tá na tarde ali, tava na tarde, agora é o vídeo. Mande o vídeo pra cá, mas tava assim, o segundo jogo vai ser melhor ou igual ao primeiro? Porque o primeiro foi chato. Eu não gostei do primeiro. Chato? Você gostou? Eu achei muito marcado, muito esquisitinho. E o segundo jogo, não acho que a gente pode pensar a mesma coisa. Eu não acho que vai ter, a não ser que... Pô, dois gols anulados, bola na trave. A não ser que um dos dois times entrem muito abaixo, sabe, do que são capazes de apresentar, eu acho que o desenho é quase o mesmo. E o Celso estava falando, a Nath, o Diniz, ao contrário do que as pessoas pensam ali de... é porque é o Diniz da saída. Não, o Diniz é um outro tipo de jogo hoje, é um Diniz que não é que ele se reinventou, mas ele cedeu algumas convicções dele para se adaptar ao que algumas situações de jogo pedem, ao que o Vasco pede. Eu acho que a situação do Corinthians sobre o Garro, eu acho que não tem uma fórmula exata, porque o Garro, para mim, tem menos a ver com posicionamento, tem mais a ver com que ele não está conseguindo entregar. Ele não dá, eu estou contigo, ele não baixa. O Corinthians só consegue alguma coisa quando o Bidon começa a baixar, até o Carrilho começa a baixar para sair, e aí já pega um Vasco cansado de segundo tempo. De primeiro tempo, acho que tem um pouco de onde o Garro é explorado, não é? A bola não chega. Os três homens de frente ali que são bons. Garro, Memphis e Yuri, você não pode falar que não tem como resolver. Você não pode falar que isso aí torna o jogo chato. O problema é como é que você vai acionar esses caras, porque o Vasco está indo lá na frente sufocar, os outros três estão lá do outro lado do campo e fica um hiato ali que a bola não passa e o jogo não acontece. E tem uma distância muito grande. O primeiro jogo ficou muito distante. Agora, de frente, o Din... Isso acontece. Isso volta e meia acontece. Por isso que a gente fala do Garro baixar. Aí o Garro baixa. Não necessariamente é uma solução, porque aí tem uma questão do momento técnico dele para mim. Perfeito. Você tira o Garro, você perde a qualidade. Então tem um cobertor curto aí pro Dorival, que ele tem que entender onde ele vai topar ceder um pouco mais. E o Diniz, esse time do Vasco que a gente está acostumado a ver, a linha de 4, né? O Cauã com o Thiago Mendes, os 4 homens lá. Não vai mudar, a proposta não vai mudar. Dentro de casa, com apoio de torcida e tudo mais, vai tentar sufocar, vai tentar replicar ainda melhor o que fez na Neoquímica Arena. Então, eu não consigo olhar e falar, não, porque a solução para o Dorival é fazer isso. A solução para o Dorival não vai aparecer em 2 dias, porque praticamente você não treina. Hoje, os dois times estão indo a campo, 48 horas de uma melhor individual também. É muito mais um Corinthians que durante muito tempo na temporada não tinha soluções além desses 3. Verdade. Então, é muito pouco provável, não, porque vai ter uma válvula de escape, porque o Mateuzinho vai passar, vai ter... Cara, é pouco provável que você avance a todo momento dessa primeira pressão do Vasco, e o Corinthians é um time que sofre. Ele tem o Garro acionando, o Memphis acionando, o Memphis chegando para finalizar, o Yuri atacando as costas, como bem falou o Celso. Uma bola pro Yuri talvez esticar, não é muito, mas para alguém passar. Não é muito um time que vai ter além disso. E por isso que eu acho que vai ser um jogo truncado, porque o Vasco também hoje, não é que seja um time de pouca qualidade, mas ele vai ter a bola em velocidade, ele vai ter uma bola no pé do Ryan para tentar alguma coisa, o Coutinho tentando procurar alguém, mas não é também um time que você vai olhar e falar, nossa, mas que brilho que foi esse time porque joga como o Diniz do Fluminense em 2023. Não, não é. Então acho que vai ser um jogo truncado, com toda a carga que tem de tensão de uma final. O Vasco não quer negociar para errar no início, o Corinthians também não quer negociar para errar no início. São 2 times que, se saírem atrás do placar, vão ter muita dificuldade para fazer 2 gols num cenário de segundo jogo de final, outro time se fechando. É verdade. Então acho que pode esperar aí um jogo truncado. Agora, a partir disso, aí, Edu, é meio clichê, mas aí é detalhe. Aí é ajuste fino que você não pode dar mole, porque você tem Coutinho, você tem Ryan, você tem Nuno, você tem Andrés Gomes de um lado, você tem Garro, você tem Mendes, você tem Yuri do outro, que pode escapar uma velocidade ali do Carrilho também. Então, assim, não vai ser nada muito diferente do que a gente viu no primeiro jogo para mim. Mas para mim... Acho que depende da evolução individual também. Assim, jogadores que estão muito abaixo, que não conseguem desenvolver um futebol ok... Isso também pode contextualizar o que vai ser a final. Eu ainda acho que vai para os pênaltis. Vai ser o brilho dos goleiros. Porque tem 2 caras gigantescos. Para mim, o Vasco vai ser campeão. Vai ser 1-0 pro Vasco. Agora, se for pros pênaltis, em 2000... Você tava onde em 2000, Bubu? Só no Maracanã. Sério? Não, mas você ficou o ano todo no Maracanã, não, né? Não. Eu falei, você estava em 2000. Era janeiro. Na Folha. Janeiro de 2000 foi um mês muito especial. Teve... São Paulo. A gente vai falar mais do Tudo é São Paulo aqui com um certo temor do Na futuro. história, ele é o... Só que é o seguinte, então eu falei a solução para o Corinthians, tem que o Dorival, Luiz Henrique
e o Garro tem que dembelar. E a do Vasco? A do Vasco é o seguinte. Lembrar que o Dembélé não ajudou nem nos pênaltis. O Vasco precisa de canhão de prótons. Pra quem não sabe, canhão de prótons é a arma dos caça-fantasmas. Porque o Vasco está enfrentando, nos últimos dias, semanas, uma série de fantasmas. Uma série de fantasmas. Estão rondando o Vasco. Aliás, os fantasmas rondam o Vasco há muito tempo. Você acredita em fantasma? Com certeza, já vi. E duende, gnomo? Meu avô, pela primeira vez, meu avô tinha um hotel em São Paulo quando ele chegou. Os fantasmas se divertem? Assisti e tal. Gnomo, você acredita? Também, gnomo, tem. Já viu? Já Já assim, viu duende? Não, eu tenho a experiência. Na Irlanda eu vi. Que na Irlanda é a terra dos duendes, né? Morei lá, nunca o vi. arco-íris, você morou lá, né? Morei Então lá, você já mas viu. nunca vi. Tem um Não, arco-íris, não aí vi. tem um pote de ouro no fundo e tal. Mas aqui, por exemplo, no meu apartamento, some a chave do carro, o celular, é tudo coisa de duende. E gnomo, tudo os gnomos. Você vai em casas agora, decoração, jardim com gnomo e tal, dá aquele ar assim, mas você vê que de vez em quando eles estão olhando pra você. É? Você passa com um carro no jardim, tem um gnomo lá, mas ele... Aí, pô, ele tava aqui, já tá em outro lugar. Então, você tem que ficar esperto. Mas a questão é o seguinte... O fantasma da Série B vinha assolando o Vasco. E o Vasco conseguiu, com uma sequência de vitórias incrível no Brasileiro, E um ele canhão de afastou prótons. o fantasma da Série B. Aí ele lutou contra o fantasma de Itaquera. Tinha um tremendo fantasma de Itaquera. O Vasco em canhão de Itaquera só próton. perde, em São Paulo contra o Corinthians só perde. E o maior fantasma que o Vasco tem na sua história chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. É um fantasma gigantesco. Nos últimos 26 jogos entre eles, o Vasco só ganhou um. O Vasco ficou mais de uma década sem ganhar do Corinthians. Você pega em várias decisões, inclusive há 25 anos, o fantasma do Maracanã do Mundial. O Vasco não conseguiu vencer o Corinthians e o Corinthians foi campeão do mundo. O Vasco tinha a chance de ser campeão no Rio de Janeiro ali e tal, e não conseguiu por causa desse fantasma gigantesco. Esse fantasma ainda existe, então o Vascaíno pode se preocupar? O Corinthians, ele é pai do Vasco, e o Vascaíno sabe disso. Ele não sabe por quê. Às vezes o Vasco tem time melhor, o Vasco está melhor, é uma coisa mística, uma coisa astral. O Vasco deu um azar danado, ele chuta a bola, não entra, o Edmundo bate o pênalti, ela vai na lua, o Diego Souza chega na cara do Cássio, vai fazer o gol, a bola sai, o Cássio desvia, alguma coisa acontece. Não, é verdade. É sério, entendeu? Então, o Vasco tem enfrentado fantasmas, monstros que o assombram há muito tempo. O time não é campeão nacional há 14 anos, entendeu? E agora chega para essa decisão, é a chance de você exorcizar o maior dos fantasmas. O da B já foi abafado, o de Itaquera foi abafado. Então, é o momento do vascaíno fazer uma prece, uma oração, uma reza, uma mentalização positiva, espantar os fantasmas, chamar o exorcista, Ô, Pedro, os caça-fantasmas. Pedro, você tá ouvindo, Pedro? Que você conhece muito vascaíno, que você é do Rio de Janeiro. Você é vascaíno, né? Você é do Rio de Janeiro. É deboche, salsicha e Não, porque eles têm a máquina também de mistério, né? Ô, Pedro, você conhece muito vascaíno. Você acha que o vascaíno vai se apegar nessa loucura? Tricolor. Sim, tricolor, Botafogo. Mais flamenguista vascaíno. Isso. Você conhece muito, Zé que é vascaíno. Você acha que o vascaíno tá olhando para esse fantasma que o Bubu lembra aqui de uma maneira... eu acho até numa vontade de secar ali. Não, é um fato. O vascaíno, Edu, o Vasco ou quem está acompanhando, há não fantasma, mas há um problema do Vasco em jogos contra o Corinthians. O Vasco tem dificuldade para jogar contra o Corinthians. Seja fora do Rio, seja no Rio, seja em qualquer cidade. O Vasco, nos últimos anos, para mais de década, e quase 2 décadas, ele tem muita dificuldade de vencer o Corinthians, de duelar contra o Corinthians. O Corinthians parece que está sempre 2 degraus acima do Vasco. Só que, ao mesmo tempo, também é o que eu falei. Eu acho que uma das grandes notícias do jogo de quarta-feira foi um Vasco que controlou boa parte do jogo, foi melhor. Um 0-0, ou seja, o Vasco não sofreu gol do Corinthians fora de casa e o Vasco poderia ter vencido. Então, isso é algo que não acontece há muito tempo. Então, se você fala em fantasma, talvez a página comece a ter sido virada ali. Falta agora, de fato, dentro do Maracanã, você confirmar para chegar ao tão sonhado título, ser campeão, espantar esse fantasma. Não acho que seja algo ligado lá ao Mundial de 2000 exatamente, mas talvez algo mais ligado, Bubu, você quer falar de fantasma? Aquele jogo da defesa do Cássio, Diego Souza contra o Cássio, né, na Libertadores de 2012, mata-mata. Há partidas em sequência, né, que o Vasco não conseguia jogar contra o Corinthians, por melhor fase que estivesse. E agora também uma situação de decisão. Uma decisão que não pode, né, falhar nesse momento.
Muito bem, daqui a pouco teremos uma outra atração aqui que já está chegando. Já é uma atração, inclusive. É uma atração maravilhosa. Mas depois, na segunda hora, teremos essa atração maravilhosa com vocês. O bonito era o Pedro fazendo tudo uma explanação. Falando aqui, agora você está começando a acreditar nessas entidades. Isso. Eu até entendi que eu falei. A gente não acredita nas entidades, elas aparecem. Eu amo ele. Já. Entendeu? Saci pererê, mula sem cabeça, lobisomem, boitatá. Então tá bom. Isso, esse é bom demais. Esse aí é internacional. É lógico. O Pedro, meia hora ali. Tarará, daqui a pouco abriu a porta ele... Tipo assim, é o que eu tô vendo. Como é que é? Calma que você vai daqui a pouco. Nós temos uma atração aqui. Essas entidades místicas, mágicas, elas aparecem quando você menos espera, cara. Agora, só uma coisa. Vamos voltar pro futebol. Marca no ar. É amigo teu, pô? É amigo teu? É nosso. É nosso. Calma. Memphis Depay ou Coutinho, quem vai brilhar mais? Celso Ardengue. Olha, Edu, eu acho que o Coutinho. Acho que o Coutinho tem mais potencial de brilhar do que o Memphis Depay. Louco. E eu falo isso porque, assim, os dois jogadores são excepcionais. Acho que o Memphis Depay, talvez o melhor Memphis Depay não seja melhor do que o melhor Coutinho. Eu acho que o Coutinho, o auge do Coutinho, além dele ter durado mais, ele é melhor. Mas eu acho que o Coutinho ele pode destravar mais esse jogo do Vasco, porque justamente é o cara que dita o ritmo. Eu imagino um Vasco que vai ser protagonista jogando fora, jogando em casa, e um Memphis Depay que vai precisar muito mais... O Memphis Depay vai ter que fazer muito mais do que ele não fez no primeiro jogo para ser impactante nesse segundo jogo. E o Coutinho, eu acho que se repetir a atuação, ele tem boa possibilidade de ser o grande cara da partida. Ainda que eu já tenha dito, né, que eu acho que, apesar do ligeiro favoritismo do Vasco, o Corinthians pode destravar um jogo de 0-0 aí nos minutos finais com a bola parada. Mas eu acho que o Coutinho, ele vai impactar mais o jogo do que o Memphis Depay. Eu imagino um Vasco... Até pelo momento, né, Celso? Eu imagino o Vasco mais... Incisivo. Sabe? Incisivo, um Vasco que vai marcar mais alto, um Vasco que vai tentar dominar mais a bola, um Vasco que vai precisar muito do Felipe Coutinho e o Memphis Depay que vai ter que encontrar soluções dentro dessa ideia. E aqui a gente fala essas coisas e não... Assim, né? Pode ser que o Memphis Depay chegue e faça gol como ele vem fazendo em momentos decisivos para o Corinthians nessa temporada. Mas eu vejo dessa forma, Edu. E você, a Natália, você falou sobre Coutinho ou Memphis, quem vai decidir mais? Se você tivesse que apostar. Se a gente fosse falar de momento... Para mim é Coutinho. O Coutinho, ele tem um momento melhor do que o Memphis. O Memphis, a informação que foi trazida pelo Dorival na coletiva pós-jogo, né, dele não ter treinado os últimos treinos lá antes do jogo contra o Vasco, da dificuldade que ele tem tido e o cuidado que se tem tido em relação à lesão. Eu não sei qual é a condição real dele, se ele está 100%. Ele é decisivo, sim, assim como o Coutinho também é. Então, eu já falei, né? Vai para os pênaltis. Você falou? Eu tenho informação sobre o Memphis, Para mim, quem vai ser decisivo são os goleiros. E aí, quem que vai decidir mais? Eu tenho uma informação exclusiva do Memphis, é uma informação exclusiva aqui no Brasil, porque a informação eu chupei da Holanda. Você fez o quê? Então, assim, é uma informação que você exclusiva fez com a informação? aqui no mercado brasileiro sul-americano. Eu chupei da Holanda. Porque assim, quando você vai buscar informação... Vai. Eu tenho que pesquisar aqui o nome da fonte da Holanda. Que é a informação... Peraí, eu vou tomar uma água. Não, ele tá lá. Você nunca chupou uma informação? Pô, não, vou ter que chamar o break. No jornalismo é muito comum isso. A gente trabalha na mídia, às vezes a gente vê uma informação, a gente chupa a informação do coleguinha. Fala o que você quer falar. Então, vai pro break. É uma informação que vem da Holanda, entrevista do Ronald Koeman, treinador da Holanda. O Memphis vai para a Copa do Mundo. Ele está garantido. Perguntaram para ele, mesmo jogando no Brasil, se ele sai do Corinthians, que é no Corinthians, o Memphis vai para a Copa. O futebol brasileiro é de alto nível. O único problema do Memphis, segundo o Ronald Koeman, é físico. Ele tem informação, está acompanhando com o Memphis, com o Corinthians, a situação física, médica do Memphis. Mas ele não tem preocupação. Ele vai para a Copa porque ele falou, na Copa a gente vai ter 15 dias para recuperar os jogadores. Então, mesmo que o Memphis não esteja 100%, esteja com alguma contusãozinha, alguma dificuldade, Memphis Depay está confirmado na Copa do Mundo. Esta é uma informação exclusiva que eu trago aqui para o Brasil. Na Holanda já sabem disso.
Maravilha, hein? Ok, Não, maravilha. Dito isso, quem vai decidir? Já saiu lá, mas aqui... Não, eu tenho que esperar o Pedro Ivo Almeida Pô, mas ele é definir chato quem esse que eu vou negócio de abraçar. esperar, cara. Porque eu falei, eu vou abraçar nessa final Isso, Vasco então Corinthians, agora, quem o Pedro Ivo 1h30 decidir. que você prometeu. Se eu Quem falar vai? que o Memphis, eu vou abraçar o Memphis, senão que eu abracei o Corinthians. Eu acho que por uma questão de lógica, toda essa relação muito particular que o Bueno tem com o Memphis, com o futebol holandês, de aguardar uma consagração da Holanda, que negócio de título é difícil por lá, sabia? É difícil título por lá. Mas vice... Exato, então eu acho que por toda essa lógica você tem que abraçar o Corinthians. Pronto. Então, o Memphis vai decidir. Então é isso. O Coutinho, na disputa de pênaltis contra o Fluminense, bateu um pênalti arriscado. Você não vai se arrepender, não. Ele jogou a bola no travessão, ela bateu e entrou. Olhe lá, A sorte estava com o Coutinho. Não. Aí você tá arriscado. equivocando. A gente, a você é um bola grande entrou no batedor ângulo. de pênalti. A bola entrou no ângulo, só que ela pegou no suporte. Então, não foi mas na trave, assim, ela entrou no quando ângulo. você na bate trinca. no alto, o goleiro não vai pegar, mas você corre o risco de mandar ela no travessão ou pra fora. Então, Coutinho teve sorte na disputa de pênaltis, ele teve competência, eficiência, mas teve A sorte. sorte só E acompanha a os sorte competentes. é o encontro da Nunca vi oportunidade. ninguém Quem vai competente ganhar? com sorte. Quem vai ganhar? Memphis. Outro- Memphis Depay, que como a Holanda ainda não foi tão decisivo nos grandes torneios, O chat aí nos tá grandes reagindo? jogos, mas Tem no abraçado Corinthians o ele tem Corinthians? sido decisivo. Foi assim no Campeonato Paulista, quando ele marcou o Hoje tá lateral, se difícil, hein, sacrificou. Foi assim, eliminando o Palmeiras também, sendo Tá bom. decisivo. Vamos pros vídeos, Então, vai. Memphis Depay, que está Esse ano, vai a ser galera decisivo. toda ele abraçar o E o Corinthians. Corinthians vai para o Esse tetra ano, da eu vou te Copa do Brasil. falar, a torcida do São Paulo deve estar Tá odiando o Bubu. chateada como... Atenção, O Corinthians vamos ganhou 3 Copas do Brasil, Ele as já 3 fora abraçou de o casa. Corinthians, Vai ganhar a ele quarta torceu fora de contra o casa. São Paulo pedindo pro Repetindo Flamengo ganhar. o Maraca E 2000. agora ele... Meu Deus. Vamos para uns vídeos e depois break com a nossa convidada especial chegando em instantes. Vamos lá para... O Internacional... Pessoal, e agora eu quero trazer para vocês os jogos de hoje, sexta-feira, dia 19 de dezembro. Teremos pelo Campeonato Espanhol Valência e Mallorca, Supercopa da Itália, Bolonha e Inter de Milão, Campeonato Alemão, Borussia Dortmund entra em campo, Campeonato Português, o Braga entra em campo, Campeonato Saudita, Championship, esse jogo aí vai até passar na ESPN, Campeonato Alemão, Campeonato Turco. Então tá aí os jogos de hoje dessa sexta-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, eu quero aqui trazer para vocês as ofertas e promoções do Mercado Livre. Entra aí para dar uma conferida nos produtos. Os produtos estão abaixo aí do vídeo, dá uma conferida. E você adquirindo qualquer produto, você vai ajudar o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar no Mercado Livre, ela comprar aqui pelo nosso canal, vai ajudar demais. Tá ok? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.